no meu entender, ela foi um sucesso. E foi um sucesso quando a gente percebe a riqueza das discussões realizadas pelo trabalho colaborativo de cada participante que aqui esteve e de todos os comitês de organização. Isso reforça que, quando a gente opta por trabalhar colaborativamente, só há ganhos. Acho que as conferências do professor Biratã, da Paola, da Rafaela e da Gabriela, que foi uma grande e boa surpresa hoje pela manhã, nos inspiraram e continuarão inspirando a gente a dar continuidade ao entendimento e à mobilização de ideias da insubordinação criativa, seja nas nossas pesquisas, seja nas nossas práticas na escola ou na universidade. Os grupos de discussão foram espaços ímpares de reflexão, de provocação e de uma interação muito significativa, porque foram colegas oriundos de diferentes contextos, às vezes de outros países, a representatividade brasileira, vários estados diferentes presentes, né? Então, a gente não teve uma quantidade de participantes, mas a gente teve muita qualidade. E porque isso permitiu diálogos que foram singulares, né? E um debate de ideias que para a gente trouxe indicadores da necessidade de aprofundar os nossos estudos para criarmos novas dinâmicas na nossa subversão responsável como profissionais. Os workshops geraram significativas socializações de práticas que, de alguma forma, estabelecem relações com a insubordinação criativa. A apresentação dos pôsteres, numa quantidade surpreendente para uma primeira conferência e com uma temática tão ainda pouco estudada, investigada, evidenciou diferentes perspectivas com a criatividade insubordinada, até na aparência física do pôster, né? Com as nossas colegas lá do Rio Grande do Sul, que ensinaram que a gente pode pensar um pôster diferente, né? Que não cause agressões ao meio ambiente, né? Foi muito legal isso. Acho que indicou que futuros professores, como aqueles estudantes de graduação, que estavam empolgados, muitos apresentando o trabalho pela primeira vez em um evento, professores em exercício, que na medida do possível tiveram dispensa nas suas escolas ou mesmo arcaram com as pautas, não é? Como é histórico na nossa profissão, e os pesquisadores, que com a demanda de trabalho que a gente tem, optar por estar aqui exigiu muito envolvimento. E eu acho que a gente leva daqui um desejo grande de buscas intermináveis. Eu acho que é isso que fica quando a gente olha para essa produção dos trabalhos apresentados. A síntese dos grupos, hoje pela manhã, indicam que temos possibilidade de percorrer diferentes e instigantes caminhos. Então vamos lá, vamos trilhar esses novos caminhos. Que vem a segunda conferência de insubordinação criativa em educação matemática. Quando e onde será, depende de cada um de nós, né? A gente já aprendeu que juntos a gente pode muito. Quero expressar o meu muito obrigado a cada um de vocês que tornaram este evento um espaço de produção científica muito produtivo e diferenciado. E diferenciado porque foram momentos de muita alegria, descontração, concentração, respeito mútuo, solidariedade, atenção, carinho, sensibilidade e cordialidade. Marcaram os nossos convívios esses dias. Nós tivemos colegas que abusaram da condição física, como foi a Paola ontem, mesmo estando muito gripada,
ela não abriu mão do que tinha preparado e foi um grande esforço físico para ela, né? Por isso hoje a gente tem a ausência dela aqui, que está em repouso. E eu acho que essa dedicação vem do valor que a gente atribui às coisas, né? Então todos nós estamos de parabéns, né? Mesmo aquelas pessoas que tentaram me deixar nervosa, não conseguiram. Nesse evento foi muito significativa a minha convivência com a Cristina, que sempre eu dizia, Cristina, e ela, sim, senhora. Eu acho que são convívios significativos que a gente tem. Acho que isso é muito bom na vida acadêmica. As relações de amizade que a gente faz, né? Expressando carinho e respeito. Então é isso. Agora eu vou passar a palavra para a Regina, porque ela sempre tem alguma coisa interessante a dizer e ela é a presidente da nossa sociedade preferida. Agora a gente fala. A Celi é realmente provocativa, né? Fica aqui do meu lado, só sentadinha, não precisa falar nada, porque eu não gosto de ficar aqui sozinha, tá bom? Mas a Celi falou muito bem. Eu acho que quando ela falou para mim, o professor Ubiratã e o Vicente, vamos criar um evento de subordinação criativa, eu falei, ai, a Celi enlouqueceu, né? Mais um evento, a gente já tem tantos eventos, mas hoje eu saio com uma certeza, que delícia de evento, né, Celi? Acho que essa prática colaborativa que nos constituiu pesquisadores, muitos que estão aqui foram formados por uma prática colaborativa no interior dos seus programas, né, da sua vida acadêmica, e a gente tem tentado levar isso para dentro da SBEM também, né, o tempo todo pedindo ajuda e todo mundo colaborando muito. Isso também se manifestou aqui nesses dias. A hora que a gente estava indo embora daqui, aconteceu uma coisa muito inusitada. Acho que a professora que estava comigo não está aqui, porque nós descobrimos que o motorista do Uber era enfermeiro e que conhecia as insubordinações criativas. E aí nós falamos, como, né, o motorista do Uber sabe o que é isso que nós estamos tentando inventar aqui e tentar entender. Então, que essa discussão que começou aqui, né, esse compartilhado, até nessa insubordinação de criar esse evento, né, que ela continue em outros espaços e que a gente possa ter muitos outros eventos, e a gente aprende que junto a gente é mais forte, né? Que a gente aprende mais junto e que a gente é mais forte. Então, obrigada, Celi, pela ousadia. Essa foi a hora da vingança, porque ela me colocou de vice-presidente da SBEM, então eu tinha que... Falei, ainda um dia eu vou me vingar disso. Esse foi o momento. Bom, eu quero abrir a palavra para alguém que queira expressar a sua perspectiva, a sua visão, o seu sentimento sobre a participação no evento. Espanhol ou em português? Espanhol. Bom, boa tarde. Eu acho que eu vou falar pela Paola, pela Cristina e por mim. Isto é pela Colômbia, pela representação colombiana. Celi, em primeiro lugar, muito obrigado, viu? Porque você colocou a gente toda nessa ideia de várias ideias. Uma, falar da insubordinação criativa, né? Mas a outra, comemorar, elogiar, homenagear a Bia, né? Então, eu acho que todos os que estamos acá, estamos por essas duas coisas. Porque ainda sonhamos, porque ainda lutamos, porque ainda esperamos,
mas também pelo carinho todo pela Bia, pelo professor Uiratã, por a Maria José, pelas meninas, por a família toda, né? Como falei na discussão dos grupos, eu acho que a gente tem que pensar-se muito seriamente estas outras epistemologias, que deem conta das nossas necessidades como colombianos, como brasileiros, peruanos, venezuelanos, enfim, como latino-americanos mesmo. Então, eu só queria dar muito obrigado para a Celi, para parabenizar você, porque você conseguiu. Há um mês ainda não tínhamos nada claro, mas hoje temos claro que aconteceu o que você esperava. Eu acho que você foi fundamental, né? E acho que a Bia está orgulhosa de você e de todos nós, né? Então, só isso. E eu acho que como se fala? Para a Celi, né? Bom, pessoal, ontem no grupo Maurício nos fez um desafio, né, Maurício? No final, nós estávamos, como é que vai ser feita a apresentação? Ele disse que temos que ser subordinados também na hora de apresentar o resultado das nossas discussões. Isso aí, quem sabe, cada um fala, né? Foi a sugestão dele uma palavra. Aí lá eu disse, para mim, era ouvir. Né? Precisamos ouvir mais, né? Nossos colegas, professores, nossos estudantes. E agora, quando a Celi, né, perguntou se alguém queria dizer alguma coisa, isso aí, que palavra poderia dizer? Que expressa, né, esse momento aqui, esse evento. Emoção. Né? Eu acho que foi a emoção do encontro, encontrar o outro. Foi um evento muito acolhedor, aconchegante. Eu acho que não teremos mais nenhum igual. Em todos os aspectos foi muito bom. A gente vai levar, assim, daqui uma experiência muito bonita, e que realmente vai nos dar, assim, aquele combustível que a gente precisa para continuar assim subordinados, né? Eu acho que isso foi o legado que a Bia deixou e que a gente tem que continuar. E parabéns a todos que estão aqui, que são insubordinados, apesar de ainda não saber muito bem o que é, mas que são muito criativos, né? E parabéns aí a todas as pessoas que possibilitaram, né, que se concretizasse esse evento, quem participou. É só isso, meu muito obrigada. Eu também quero parabenizar, na verdade, a Celi, mas acho que todo mundo também, que pelas discussões, né, pela qualidade das discussões, pela criatividade das apresentações aqui, das palestras. Nossa, fantástico. Pela possibilidade de conhecer as filhas da Bia, né, e assisti-las falando tão jovens, mas falando coisas tão maravilhosas. Nossa, eu fiquei emocionada. Muito bom isso. E dizer assim, eu acho que a Celi, quando foi convidando a gente para participar, a Celi e a Bia também, né, para participar dessa onda, né, de insubordinação criativa, estou chamando assim, porque eu acho que eu fui me sentindo mergulhando nisso. E tenho visto o quanto, acho que é uma ideia assim, bastante potente para a gente pensar as pesquisas, para pensar a nossa relação com a prática, nossa relação com a formação. E tem sido assim, bastante interessante, né? Eu acho que eu consegui convencer de vez a minha orientanda a mergulhar nesse barco, né? Mais uma. Então, parabéns. Estou saindo daqui muito feliz com a qualidade, com que a gente aprendeu aqui, né? Com que a gente conheceu, aprendeu, ouviu, discutiu, pôde falar. Foi muito bom. Viu? Não vou cair. Primeiro, em vez de dizer por que eu vim, eu vou dizer primeiro assim, que eu fiquei muito feliz de ter me dado esse presente. Porque eu vim assim, pedir financiamento, eu vou lá, porque tinha uma... Na verdade, e aí eu fico pensando assim,
Eu vou lá matar a saudade ou sentir saudade, que no fundo é a mesma coisa, né? Tinha, assim, das colegas, tinha, né, a homenagem à Bia, tinha estar com, né, os familiares da Bia, mas tinha também estar com colegas queridas, né? Tinha tanto tempo que a gente não se via e tal. Mas hoje foi impossível a gente, nessa onda da saudade, e num lugar que nós estamos refletindo sobre insubordinação criativa, não pensar no professor Mário Toraço Teixeira, que foi meu orientador. Então, acho que poucos de nós aqui o conhecemos, né? E aí eu conversava com o professor Ubiratã e ele disse, é uma pena que ele não deixou descendência, né, na educação matemática. E eu fico pensando, será que não, professor? Será que isso daqui, mesmo com esse monte de gente que não o conheceu, não tem um pouco do que ele plantou, né, daquele jeito dele, né? Um dia leiam As Desventuras do Figurinha Difícil, eu acho que está no bolema, né? Nos primeiros bolemas, aqueles que a gente rodava no mimeógrafo, né? Eu acho que tem um pouco do que ele plantou aqui. Então, assim, eu também estou feliz de certa forma, reencontrá-lo nesse evento aqui, né? Alguém que foi tão importante para a nossa formação, e eu acho que é muito importante para a área da educação matemática, e talvez tivesse um pouco antes do seu tempo, só agora que aquele jeito do professor Mário vai encontrando espaço num coletivo capaz de pensar em subordinação criativa. Então, assim, também por isso, Celi, além de todos os agradecimentos, eu queria te agradecer esse momento muito especial que foi para mim. Eu já ia dizer o seguinte, que falou a ala mais experiente, agora precisava a ala nova se pronunciar. Bom, eu não vou falar a minha idade, viu, Celi? Mas continuo acreditando nisso, que eu fico feliz. Bom, eu já me expressei um pouco na fala do GT, né? E acho que estar aqui é um prazer, porque a gente percebe que a força do grupo, a força do outro, a força do olhar, ela não vai acabar nunca, né? E isso aqui nos mostra que um evento pequeno, um evento feito com pouco dinheiro, né, com muito esforço, e aí a gente consegue dar as mãos e fazer o evento. Então, eu volto para Goiás. Sexta-feira é um dia pesado para mim, eu tenho 6 aulas no 6º ano, amanhã, mas eu volto animado, sabe? Eu volto com força, como a Suzy falou. Eu volto... Exato. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês pelo evento que nós fizemos, especialmente você, Celine, mas acho que a todos, né, que estão aqui. Valeu. Acho que posso falar assim, né? Eu acho que nós estamos vivendo um tempo diferente, né? Em tudo, na sociedade, de maneira especial no nosso país. E o bom da gente estar num evento desse é estar com parceiros, com gente que se alinha às nossas aspirações e inspirado por coisas e pessoas tão importantes, né? Então, eu vou parafrasear um pouquinho o Chico Buarque, que é também outro que está perseguidão aí, né, entre nós, quando ele diz assim que um bicho só é só um bicho, né, mas todos juntos somos fortes. E também quando ele diz que cantar todo mundo canta, como dizem os que não sabem cantar. E aí eu digo também que ensinar, todo mundo ensina, né, como dizem aqueles que não sabem ensinar. Então, aqui a gente veio para se reabastecer de tudo isso, para trocar, e por isso está tão bom. Então, tem muita gente para agradecer, né?
todos vocês nomearam, mas mais que tudo a figura da Bia, né, que nos reuniu aqui. Desculpe. Primeiro, acho que a palavra que surge é esse agradecimento, é o agradecer. Agradecer o convite, né? Agradecer a oportunidade, o agradecer a lembrança, né? Ou relembrança, né? Às vezes a gente todos os dias vai fazendo e entra nessa ideia do ser capital aí e acaba nadando a favor da maré. Deixa que o rio nos leve, né? A gente acaba esquecendo que um dia a gente foi contra a maré. Às vezes a gente acaba perdendo identidade, às vezes a gente acaba esquecendo de quem a gente foi ou que ainda é. Então, para mim, esse energizar que aconteceu aqui foi fantástico, né? Para voltar a fazer diferente mesmo. Por mesmo que a gente faça diferente, às vezes esse fazer diferente já se torna rotina. E outras ideias e a criatividade vai sendo abarcada. Eu acho que hoje o que as meninas falaram foi interessante, porque o que me levou a pensar foi por que a gente deixa de ser criativo muitas vezes? Porque a gente começa a perceber a maldade do mundo. A gente começa a reconhecer preconceito, a gente começa a reconhecer, achar ou tentar dizer o que é ridículo. Então eu não vou fazer tal coisa, eu não vou, sei lá, brincar de bolinha de gude porque eu já estou velho, né? Tem um livro que é chamado Brincando de Matar Monstros, do jornalista americano, que eu achei fantástico ele dizer que a gente se ilude que não existe mais monstros, né? Pierre Bourdieu também diz da hiperrealidade no sentido de quando a gente vai para a Disney, a gente diz, agora a gente está na Disney, então agora a gente pode ser criança, né? Então aqui é o espaço de ser criança. Esquecendo que quando a gente sai, a gente continua sendo criança. Só não admite isso para nós mesmos. Porque é ridículo ser criança já sendo adulto. Então acho que esse evento fez isso. Então, o agradecer, então, é o meu muito obrigado, né, por me proporcionar isso. Me lembrar o quanto ainda sou criança, enquanto ainda posso ser criativo. Eu posso falar em nome da ala mais jovem, do meio, da mais jovem? Do meio? Hoje eu percebi que eu estou no meio, porque eu vi na palestra ali, eu comecei a falar as meninas, então eu estou na ala do meio. Bom, eu acho assim, não sei nem se é um agradecimento, mas o que eu tenho olhado muito é o cuidado que vocês, né, os mais experientes, têm tido em agregar pessoas jovens aos grupos, né? Então, assim, tanto na diretoria da SBEM, no evento, né, a gente tem visto, assim, os professores mais experientes tentando trazer para a gente essas experiências e trazer a gente para os grupos. É tão ruim quando a gente chega, por exemplo, num ambiente, numa universidade, aquela universidade já está cheia de donos de espaços, donos de ideias e tudo muito implantado, né? Então, o meu agradecimento vai nesse sentido, por vocês olharem para nós que estamos começando e tentar dar continuidade a essa ideia, respeitando esses valores novos e fazendo, né, uma mistura de tudo isso. Então, nesse sentido, muito obrigado. Acho que sim.
última chance, hein? Bom, então agora a gente vai começar um momento especial, né, do evento, de homenagem à nossa querida Beatriz Silva D'Ambrosio, a nossa guia. E a gente, quando pensou essa mesa, a gente pensou muito na trajetória profissional dela, e é devido a essa trajetória profissional e a provocação de ideias dela que essa conferência se realizou, né? E a gente pensou em compor essa mesa com pessoas que ao longo dessa trajetória compartilharam momentos especiais com ela de formação. Então, primeiro vamos chamar um professor dela do curso de matemática na Unicamp, professor Sérgio Lorenzato. Depois a gente vai chamar, talvez, a aluna mais insubordinada que a Bia já teve, Regina Granda. Regina também foi aluna na Unicamp durante a licenciatura em matemática. Aí a gente vai chamar o primeiro pesquisador que foi trabalhar com a Bia com um pós-doutorado, não é isso? Professor Vicente Garnica. Deixa uma outra para pegar um negócio. Bom, e aí a gente vai chamar as duas grandes produções da Bia, né? Rafaela e Gabriela. Celi se retirou. Muito bem. Nós temos muitas coisas a falar da Bia e essa mesa para homenageá-la, mas Celi só nos deu 15 minutos cada um. A gente vai tentar fazer isso. Pode ser insubordinado, tá bom. Não sei se a gente consegue em 15 minutos cada um falar tudo que a gente trouxe aqui. Então, em primeiro lugar, professor Sérgio, a palavra é sua. Vamos ver se eu consigo. Eu quero inicialmente cumprimentar todos aqueles que idealizaram e conseguiram realizar este evento, cada vez mais importante para que nós, que fazemos parte da América do Sul, entendamos que nós é que temos que tentar equacionar os nossos problemas, que não são os outros, de outros lugares longe do Brasil, com outra cultura. E parabenizá-los de fato, porque dá muito trabalho para realizar isso. Um agradecimento especial ao convite que você me fez. Eu não sei se seria eu a pessoa que deveria ter esse privilégio.
E não só para poder falar o que sinto, mas aquilo que eu convivi com a Bia e também tenho o privilégio de conviver com vocês todos, especialmente as filhas e os pais. Da minha aluna de licenciatura em matemática da Unicamp, eu me lembro que ela tinha um número de matrícula 770124. E eu me esqueci de número de matrícula de quase todas as pessoas. Dela não. O ano é de 1979. Portanto, algumas coisas que eu vou dizer aqui, entendam que não podem ser consideradas em face ao ano e à cultura que nós temos hoje. Pensem o que seria, o que foi em 1979. Ela tinha 18, 19 anos de idade. Como é que era o ensino? O ensino era do jeito que hoje cedo nós recordamos, por intermédio da Rafaela e da Gabriela. Hoje, sentar na poltrona e ouvir é muito mais cômodo do que naquela época, que nós tínhamos outra idade, sofríamos com aquilo que foi dito aqui. Os alunos eram subordinados. A minha disciplina era didática da matemática e não tinha livro, não tinha apostila, não tinha de onde tirar as coisas. Tínhamos que pensar em criar. Ela, Bia, magrinha, sempre alegre, sempre acompanhada, nunca sozinha. Entendam o que significam essas coisas. Uma liderança natural, espontânea, um grau de independência que sempre me chamava a atenção. E muito vibrante, assim, entusiasmada, como se ela soubesse a que ela tinha vindo. Nas aulas, ela sempre foi muito responsável. Entre pontualidade, assiduidade, atenção, o que não significava que concordasse. Muito atenta a tudo. E muitas questões, perguntas. E muita participação, portanto. Não só com observação. Na avaliação, e eu só não posso ser mais completo do que eu vou ser, porque eu não encontrei a prova, uma das provas que ela fez, mas eu mostrei para alguém que está aqui presente e é testemunha que isso existe. Fico devendo. Você lembra a nota que ela teve na prova, Regina? 10. Nesse aspecto, a Bia era um pouco inconveniente, porque ela só tirava 10. Em questões que eram do tipo assim, V ou F, toda fração é menor que 1. Diante dessa afirmação, se você, aluna, não formada ainda, tem que decidir, é verdade ou é uma falsidade. Toda fração é menor que 1. Vocês sabem que a maioria diz que é verdade. Se é fração, é pedaço. Então, assunto para discutir. Ela não errava. Existem mais números fracionários do que números inteiros. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Todos dizem que tem muito mais. Mas então tem infinito maior que infinito menor? A Bia sabia responder. Mas tem questões de outro tipo. Por exemplo, por que a geometria está no currículo escolar? A contribuição escrita dela, trazida 15 dias depois, proposta, a questão era especial. Dava a impressão de que muitas outras colegas esperavam ela terminar o trabalho para fazer o deles.
Outro tipo de questão. Se você tiver que ensinar por que o π vale 3,14 reticências, como você faria? Quer dizer, notem que na avaliação nós tínhamos questões fechadas, questões abertas, e que o aluno tinha que se pronunciar. O último tipo que eu lembrei. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo está relacionada com outras verdades matemáticas. Cite algumas delas. Percebem que é difícil, com esse tipo de prova, pedir para um copiar do outro. E ela sempre tirou nota 10. Sempre, sempre. Qualquer tipo de... Por isso que eu aqui anotei. Bia era aluna nota 10. Mas uma coisa muito importante para hoje, nessa sala, nesse evento, é o que eu vou dizer agora. Ela trazia coisas extras. Ela não se continha. Ela não se satisfazia em somente responder aquilo que estava na prova, nas avaliações para todos. Ela que sempre queria ir mais além da aula. Ela deixou claro que ela queria, desde tão cedo, já ser, de fato, uma pessoa insubordinada, insubordinativa. Ela transformava. Vou dar a vocês agora 3 exemplos, que esse sim, procurando aquela prova que eu mostrei para a Regina e que não achei, eu encontrei essas outras 3. Vamos ver se vai dar para ajudar um pouquinho aqui a projeção. Um pouquinho de paciência, porque faz parte do momento que é para criar suspense, vocês estão entendendo? Com suspense aí a gente consegue. Então, eu peço que vocês tentem agora, se é que nós vamos conseguir. Vamos lá. Pronto. Está pequenininho, por que eu... Isso. Melhorou um pouco. O que está manuscrito é letra da Bia. Eu havia pedido, no começo do semestre, que eles todos se pusessem atentos a curiosidades matemáticas, divertimentos, brincadeiras. E ela me trouxe isso no dia que foi pedido. Curiosidades Bia S. D'Ambrosio, número, está lá o número dela. E esse cachorrinho que vocês estão vendo aí é a imagem daquelas 36, 35 equações que estão do lado. Simples. Nós estamos em 2017 e eu gostaria que vocês me dissessem o seguinte, mas evidente, isso aí é tão antiquado. Pois é, mas só que isso foi feito em 1979 por uma aluna. Essa é a amostra grátis de que, naquela época, ela já procurava ler em inglês outras fontes que não aquela que a gente distribuía como oficial na universidade. Toda essa relação de símbolos que estão aí na vertical são equações. E o desenho está em cada segmento, é correspondente a uma respectiva ali, equação. Ela está mais uma vez mostrando que há uma simbiose, há uma correspondência fortíssima entre a álgebra e a geometria. E hoje a gente chama de matemática visual. Precisaram passar quantos anos? 37 anos. Nem todas as nossas escolas ainda têm esses dispositivos todos, né?
Uma outra coisa que ela deixou, que ela trouxe, mudando de página, é o slide seguinte, este. Quem vê isso aqui hoje, sabe, tem outros títulos como é que nós podemos chamar isso? Fractais. Esse é o grande título que absorveu, que conseguiu invadir os nossos textos hoje. Ela trouxe como novidade para todos os colegas essa página que aí está. E que achamos muito interessante. Inclusive, embaixo tem a programação que deve ser usada para poder se obter aqueles desenhos. Vejam o grau de insubordinação dessa menina. Mais um desenho. Ela entrou na sala e disse: isso que eu estou mostrando para vocês é uma cópia de muitos dos pisos que nós temos com lajotas. E ao olhar esse piso, nós podemos verificar que o teorema de Pitágoras deve ser verdadeiro. Quer dizer, a aplicação da matemática. Ela já via no dia a dia, na convivência, coisas que muitos não veem, porque muitos de nós fomos educados a repetir que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, e aí aplicar para fazer algum exercício. Bia deixa saudades. Por isso, e porque desejamos, evidentemente, que muitos dos nossos atuais alunos seguissem esse caminho. Se vocês me permitem, eu vou pular um pouquinho agora para o ano 2009. Tendências educacionais nos Estados Unidos. Uma proposta, exame aos professores do ensino fundamental, como a OAB faz no Brasil. Curso de formação de professores em 4 semestres, com matemática nos 4 semestres, para os professores, para os licenciados que quiserem se tornar professores de matemática para as crianças, no ensino fundamental. Bem, o que significa isso? Significa algumas coisas que eu ouvi dela no dia 3 de julho de 2009, e algumas das pessoas presentes estavam nessa sala. Na mesma sala que ela havia recebido as aulas para se tornar professora de matemática. Agora ela entra na mesma universidade, mas agora ela é professora falando para os outros ouvirem. Vou pular um pouquinho para poder ser mais breve. No dia 28 de junho de 2013, portanto 2 anos antes dela falecer, estamos na outra vez, dentro da sala de aula, e ela dando aula para nós. E eu, com muito prazer, curtindo o sucesso de uma ex-aluna. Falava sobre pesquisa colaborativa, na pós-graduação em educação matemática. A experiência foi feita, e ela sendo a regente disso. Trabalhou com 10 instituições de ensino superior no Brasil, pela CAPES e com o apoio da CAPES e do Ministério da Educação. Me orgulhei muito em estar ocupando o lugar de aluno aprendendo com ela. Essa sensação que o tempo nos permite ter de não curtir mais os nossos sucessos, mas sim dos nossos alunos, dos nossos netos, é um privilégio para poucos. É por isso, e por outras coisas mais, que eu agradeci bastante o convite que Celine fez para estar aqui e falar tudo isso. Espero que
tenha dito a vocês algumas coisas que eu não ouvi, né? Eu vi acontecer, eu participei. Saudades da Bia. Obrigado. Obrigada, professor. Eu vi a prova que ela tirou 10. Eu achei que o senhor fosse trazer hoje, não achou, infelizmente. Não precisa. Nós não combinamos, mas o professor Sérgio falou de 1979. Eu vou falar de 1989. E o Vicente vai falar de 1999. Não foi combinado. Celi falou, chamei uma aluna que talvez seja mais insubordinada. Não tem como ter sido aluna da Bia e não ser insubordinada. Quem ouviu o que ela teve a dizer, a ensinar e a contar, mesmo que por pouco tempo. Então, quando eu pensei em que falar para vocês, né, sobre a Bia e sobre a minha trajetória com ela, essas 3 palavras talvez tenham sido as mais fortes, né? O empoderamento, o quanto ela acreditava mesmo na gente em formação e nos empoderava para conhecer e para viver educação matemática e ouvir as crianças, as insubordinações criativas e eu diria as ousadias acadêmicas em educação matemática, porque ela tinha uma ação mansa, mas muito poderosa dentro de lugares, inclusive como o Instituto de Matemática da Unicamp. Então, o subtítulo disso seria uma rápida, intensa e marcante passagem da Bia nos 2 anos que ela ficou no Instituto de Matemática e que ela tentou ser nossa professora. Vou dizer por que ela tentou. Para trazer, quando a Celi me provocou a pensar sobre que coisas que a Bia pensava, né, naquele momento e que foi marcante na nossa formação enquanto licenciandos de matemática, eu me lembrei que eu tenho essa entrevista que ela concedeu a um boletim que era publicado no Instituto de Matemática e ela publicou, o José Amâncio publicou então uma entrevista com a Bia um mês antes dela ir embora. Eu tenho o boletim. E uma das coisas que me chamou muita atenção naquele momento foi o título que ele deu para a entrevista, né? Chamava Sem Censura, esse espaço, e ele diz assim, entrevista com Beatriz D'Ambrosio. Brilhante. Talvez essa seja a melhor definição para a forma com que a professora Beatriz D'Ambrosio se coloca nesta entrevista, onde vai fundo nas questões e aborda um assunto no qual é mestra, ou melhor, doutora, a educação matemática. Demitindo-se da Unicamp e de partida para os Estados Unidos, ela com certeza vai deixar muita gente com saudade. Todos nós, alunos, professores, colegas. E alguns, em muito menor proporção, aliviados. Essa última frase tem a ver com a ousadia acadêmica que a Bia enfrentou dentro do Instituto de Matemática, onde ela comprou algumas brigas, dentre elas o desejo de dar aula para nós. Porque a Bia acho que foi uma das primeiras educadoras matemáticas que vem para o Brasil, né? Que teve essa formação no doutorado, e ela lutou muito para conseguir dar aula para a gente dentro daquele instituto, mas ela não conseguia. Colocavam ela para dar aula de cálculo, de álgebra, para as engenharias, e ela não conseguia dar aula para a gente. Mas talvez naquele momento, ela nos fez uma palestra, ela ainda não era contratada da Unicamp, ela fez uma palestra sobre a tese de doutorado, e naquele momento os alunos, um grupo de alunos da licenciatura assistindo aquilo, se ela não podia nos dar aula, a gente foi atrás dela. Então, batemos na porta dela e falamos, o que é educação matemática? E ela falou, vem que eu vou mostrar para vocês. E foi nesse ambiente
que ela vai falar um pouco na entrevista, que fomos formados e aprendemos sobre o que era educação matemática com a Bia. Então, eu peguei alguns trechos da entrevista. Essa entrevista é longa, mas é muito interessante perceber, né, na fala, eu vou ler os pedaços que eu selecionei, como muitas das coisas que vocês falaram hoje cedo, né, estavam lá presentes em 89, né? Então, Bia dizia que o papel do educador está mudando. O que era a função de um professor antigamente, que era a transmissão do conhecimento, hoje passa a ser a orientação do aluno na construção do seu conhecimento. Vivemos numa sociedade tecnológica onde não se pode esperar que ninguém acumule tantos conhecimentos, sendo que há máquinas feitas para isso. Não se justifica pedir que o aluno reproduza o que está no livro. O que ele deve aprender é a pesquisar no livro, a ler matemática. Tem que aprender a ler o livro e não cuspir tudo de volta o que está nele. É a negação do processo educacional você esperar que o aluno repita o que está no livro. Sobre o processo educacional, o centro do sistema educacional é o aluno e não conteúdo, currículo. E nós estamos esquecendo disso. O processo educacional só existe por causa dos alunos. E uma tendência que há, inclusive, dentro do próprio curso de licenciatura em matemática, é esquecer que a sua existência se dá justamente porque há aqueles que querem ser professores de matemática. Então, esse curso tem que estar dirigido a essas pessoas de maneira moderna, eficiente, dando instrumentação para esse pessoal ser, de fato, inovador e conseguir alterar o quadro triste do ensino de matemática no Brasil. Como é que o aluno aprende? Ele tem que estar ativo, é através dessa atuação que de fato ele vai aprender. Só através da investigação, do se virar diante de uma situação, problema, é que ele verdadeiramente terá uma aprendizagem positiva. Fazer matemática não é reconhecer os problemas típicos de determinado capítulo aplicando-lhes determinadas fórmulas. Nosso objetivo como educadores é levar as pessoas a crescerem seus potenciais. Em vários momentos na minha trajetória, né, enquanto eu estava fazendo mestrado, doutorado, eu lembro que eu voltava a essa entrevista e lia de novo. Porque, para mim, uma das coisas mais importantes que eu aprendi com a Bia é isso, é o empoderamento, levar as pessoas a crescer nos seus potenciais. Muitas vezes a gente quer que ele cresça naquilo que a gente acha que é importante e não naquilo que ele melhor pode oferecer. E a minha convivência com a Bia, enquanto aluna, foi muito isso. Eu sentia a todo momento o quanto ela tentava ajudar a gente a crescer naquilo que a gente fazia de melhor. Formar professores para a Bia, que é o papel do curso de licenciatura, é orientar os futuros professores na construção daquilo que eles acreditem que seja o ensino de matemática. E nesse espaço, né, ela cita nesse momento um projeto que ela desenvolveu nesse período que ela teve na Unicamp, que foi o Clubinho de Matemática. E esse Clubinho de Matemática foi um projeto muito interessante que nós, alunos da licenciatura, participávamos de experiências com ensinar matemática para crianças. Vai mexendo aqui para mim? Vocês vão colocando? Ele desligou sozinho. Enquanto isso eu vou falando do clubinho. Não, é que ele desligou. Enquanto isso eu vou contando o clubinho. Então, era um ambiente onde filhos de funcionários do Instituto de Matemática, filhos de professores, vinham no contraturno da sua aula para aprender matemática, experimentar matemática. E ali a gente desenvolvia muitas atividades, e a Bia junto, nos ajudando a desenvolver essas atividades com jogos, com modelagem matemática, com o logo, foi onde a gente aprendeu, conheceu o logo. Então, na minha dissertação de mestrado, eu falo que foi no ambiente do Clubinho de Matemática que eu aprendi a ser professora e pesquisadora. Porque já naquele momento a gente filmava as nossas aulas
E depois a gente sentava, assistia essas aulas, analisava as aulas e a gente ia aprendendo a ser professor nesse ambiente de investigação. E a Bia nos colocava em desafios muito interessantes. Hoje cedo eu contava que a primeira palestra que eu dei para os alunos, para professores, eu tinha 19 anos. A Bia, um dia eu entrei na sala, ela falou assim: menina, é o seguinte, eu fui convidada a dar uma palestra na Universidade Federal do Espírito Santo, mas eu não posso ir, então você vai no meu lugar. Eu tinha 19 anos. Eu nunca tinha andado de avião na minha vida. Aí eu falei: Bia, mas eu não posso fazer isso. Eu nunca dei aula, eu não sei. Como é que eu vou falar com professores? Ela disse: você vai chegar na frente deles e dizer assim: oi, tudo bem? Eu sou aluna da Beatriz. Eu vou falar para vocês sobre jogos e vocês vão me ensinar o que é dar aula. E aí, ela acreditou em mim. Eu cheguei em casa e falei: mãe, minha professora falou isso. O que eu faço? Ué, filha, se ela acreditou em você, porque você pode. Aí eu fui para 150 professores e fiz isso que ela falou. Oi, tudo bem? Eu sou Regina, aluna de iniciação científica, vim trazer jogos para vocês e vocês vão me ensinar o que é sala de aula. E foi assim que eu fui aprendendo também a ser pesquisadora, né, nesse espaço. Então, essa convivência tão curta, né, tão rápida, ela marcou não só a minha trajetória, mas de um conjunto, conseguiu achar, Gabi? Esse acho que é do Lorenzato. De um conjunto de pesquisadores que eu trouxe aqui. Isso, querida. Esse aqui. Isso. Agora vai. Não foi? Calma, gente. Ninguém tem paciência. Não. Mas eu vou ver onde que a gente parou. Obrigada. Aqui o clubinho de matemática. Então, um dos nossos objetivos, ela diz, né, no clubinho, é que o aluno tenha momentos em que possa experimentar novas ideias, nós, alunos da licenciatura, ideias criadas por eles, inclusive onde possa ver o que deu certo e o que não deu, o que é preciso melhorar. A partir daí, construir o seu próprio conceito do que vem a ser ativamente ser educador. Não adianta apenas transmitir a ele o que é isso, mas instigá-lo nessa construção. Formar professores, pesquisadores em educação matemática para ela, sempre foi uma das coisas que eu estou preocupada em envolver esses futuros professores com a pesquisa relacionada à aprendizagem matemática. A questão da avaliação, por exemplo, é algo que deve ser considerado e repensado dentro de uma perspectiva diferente do que vem a ser educador. Que aí ela ressalta os índices de reprovação do ensino superior nas disciplinas de cálculo, de álgebra. E ela diz assim: quem leciona deveria estar interessado em saber como sua aula pode ser melhorada, gerando o melhor efeito possível. E ela, de certa forma, ela não ficou só na Unicamp, ela também teve uma trajetória e fez atividades na Unesp, Rio Claro e na PUC São Paulo. E aí esse conjunto de orientandos, né, esse conjunto de pesquisadores hoje em educação matemática, foi influenciado e foram alunos de iniciação científica dela, né? Na Unicamp eu, Nelson Pirola, a Valéria, a Rosana Misculin era professora de educação básica e veio, né, para o NEED da Unicamp, para o clubinho nos orientar em relação ao logo. As Renatas, que também eram monitoras, hoje são professoras do ensino superior. Na PUC São Paulo, a professora Célia Leme, Ana Paula Jan, ela promovia esses encontros onde a gente ia se formando e discutindo. A Lúcia, a Miriam, todas nós fomos muito influenciados por ela. O espaço que ela teve, talvez dentro da Unicamp, bastante significativo, ela não conseguiu dar aula para a gente, que éramos do diurno, mas
ela teve uma participação muito importante na criação do curso de licenciatura noturno da Unicamp. Como ela era educadora matemática, foi um curso pensado de uma maneira muito diferenciada, num diálogo com os professores da matemática e da educação, e ela fala um pouco sobre esse curso na entrevista, né? Tentamos fazer a integração entre as matérias pedagógicas e as de conteúdo matemático. No noturno, a todo momento, o aluno está pensando no seu papel como futuro educador, preocupando-se com a sua formação e nível de consciência, de reflexão, de crítica, de alternativas metodológicas. Dentro disso, nós oferecemos ao aluno diversas opções, não impondo-lhe nenhuma linha exclusiva, sendo que cada professor trabalha na sua linha, tendo inclusive aqueles que trabalham no estilo da aula expositiva. Não negamos isso e oferecemos essa alternativa para os alunos, caso ele conclua que essa é a melhor forma de trabalho ou que ele opte por isso. Isso é um papel extremamente insubordinado, né? No sentido de oferecer as diferentes e dar a escolha, deixar o aluno escolher o seu caminho enquanto educador. Esse curso foi realmente muito diferente, né, quando ele começou, e Bia dava uma disciplina chamada Matemática Discreta, onde ela trabalhava com resolução de problemas, com logo. Eu fui monitora dessa disciplina e aprendi muito a dar aula nessa disciplina, me inspirando nela. Estávamos tendo eleições, ela diz assim: muitos países trabalham o ensino como instrumento de reconstrução social, buscando a alfabetização e a politização através dele. No Brasil, entretanto, o ensino tem um efeito neutro dentro do sistema de desenvolvimento do senso crítico e politização do indivíduo. E ela discute bastante esse papel neutro na educação brasileira. E aí, uma das perguntas que o Zezé fez, eu esqueci de dizer que o entrevistador também não era qualquer pessoa. O entrevistador, ele era um aluno da Artes Cênicas, que tinha responsabilidade de fazer esse boletim, e ele não tinha espaço dentro do Instituto. Então, ele ficava com uma mesa dentro do nosso clubinho. E lá, ele acompanhava todo o nosso dilema de tentar ser aluno da Bia. Então, ele acompanhou muito tudo isso, por isso que ele também foi um ousado. E aqui é quando ele pergunta sobre a flauta, que a Bia tocava flauta. E ele fala: e a flauta, você deixou de lado? Ela falou: não, eu só dei um tempo. Mas ela vai falar sobre matemática, criatividade e arte, quando ela diz: tenha preocupação em fazer com que as pessoas percebam que também na matemática é possível trabalhar com a criatividade, que também há espaço para criar, que o aluno deve se sentir poderoso com a matemática. O artista se sente poderoso com a sua arte, ele se sente realizado, se transpõe para a sua criação. Com a matemática, a pessoa pode se sentir criando, dona daquilo. Isto quer dizer que nós temos que repensar o que significa a matemática para cada um de nós. Acho que aqui a gente combina com a fala de vocês duas de manhã, né? Então, essas ideias, para mim, subordinadas criativamente, elas estão muito presentes, né, na fala e no jeito de ser, né, professora que a Bia tinha desde 1989, né, e a gente vem acompanhando até hoje. Foi um privilégio ter sido aluna da Bia. Obrigada. Boa tarde a todo mundo. Eu fiz um esqueminha para falar um pouco, né, de como é que eu conheci a Bia e quais eram as minhas relações de trabalho com a Bia. Então, eu conheci a Bia em 1995, quando, na verdade, a minha relação, inclusive com o professor Biratã, era uma relação bastante distante, né? Eu conheci o professor Biratã porque tinha sido meu professor e porque todo mundo conhecia o professor Biratã, obviamente, né? Então, o que aconteceu? O pai eu estava falando com o pai da Maria José hoje, né? Todo mundo sabia que a etnomatemática tinha um pai, que era o professor Biratã, e todo mundo sabia que devia ter uma mãe, que era a dona Maria José, mas ninguém conhecia, e eu não conhecia a filha da educação matemática, que era a Beatriz, eu sabia que existia, porque eu conhecia a tese da Beatriz, né?
essa tese que foi publicada agora, e porque eu conheci essa tese de cabo a rabo porque me interessava muito a matemática moderna que ela estudava lá. E em 95 eu fui para o ICME de Sevilha. E no dia do passeio, que eles deixaram livre lá no ICME de Sevilha, eu me lembro que eu não fui passear com o pessoal, porque acho que era muito caro, eu era um aluno que estava acabando. Em 96 foi o ICME. Em 95 eu tinha defendido doutorado, então eu estava meio na pindaíba ali, né? Então eu não fui passear com o pessoal e fui passear ali por Sevilha. E aí calhou do professor Biratã também não ir passear com o pessoal, porque a Beatriz tinha ido para o ICME de Sevilha, eles estavam passeando ali na parte antiga de Sevilha, e aí o professor Biratã me apresentou a Beatriz. Essa aqui é a Beatriz, tá? A gente conversou um pouquinho, eu deixei os dois sozinhos e fui passear. Bom, e aí essa parte da história acaba aí. Aí, depois de um tempo, eu conversei com o professor Biratã que eu gostaria de fazer o pós-doutorado no exterior, e que se ele soubesse de alguém ou de algum lugar que eu pudesse ir, né, e estaria bem aberto a sugestões. Então, assim, Beatriz está em Indianápolis, talvez ela esteja interessada em receber você, para vocês conversarem e tal. Então, eu conversei com a Beatriz por e-mail, é um sistema bastante ruim ainda de e-mail, né? Em 1999 as coisas não eram tão difíceis, eu lembro que muita coisa a gente fazia ainda por FedEx, né? Que era o sistema de SEDEX americano, né? Então era muito complicado, mas a gente acertou tudo. O conhecimento que eu tinha da Bia era esse conhecimento, de ter encontrado a Bia en passant em Sevilha e batido um papinho com ela, né? E conhecido a tese de doutorado da Bia. E chegando em Indianápolis, sem ter tido um contato com a literatura da Bia, eu não li nada que a Bia escreveu, né? A Bia conhecia a formação de professores, eu sabia disso, que ela trabalhava com formação de professores, e fui de alegre, eu queria ir, sabia que a Bia, obviamente, era muito conhecida, conhecia a tese da Bia, e fui. Caí em Indianápolis, e por algum motivo, né, eu acho que eu fui o primeiro que cheguei lá, eu cheguei sozinho. Hoje em dia o pessoal está indo mais em grupo, etc. e tal. A Bia tinha as crianças muito novas, né, e alguma coisa aconteceu, uma boa química entre mim, a Bia, né, as crianças, o Carlos, e eu me aproximei muito da família da Bia, né? Então isso para mim foi muito bom, porque estar morando no exterior, sozinho, né, tendo uma dificuldade grande com a língua, é muito complicado. Então ter uma família de apoio é uma coisa muito boa, né? Uma outra, porque a gente não é só a gente, né? A gente é a gente e as nossas circunstâncias, né? Então, ter essa família de apoio num país estranho é muito bom. Uma outra coisa é que eu sou filho único, sou neto único, meu pai... Então, eu sou muito... Tive uma infância sem criança, de repente eu aprendi a conviver com criança, né? Tudo era muito diferente para mim. Então, essa parte da família foi uma coisa muito surpreendente no meu pós-doutorado. Então, essa é uma coisa que eu registro dentre as minhas grandes conquistas acadêmicas, né? A convivência com essas duas meninas aí. Hoje eu fiquei ouvindo vocês falarem lá de cima, eu prestei atenção absolutamente em tudo, mas eu tentei ficar reconhecendo, né, elas quando criança, né? Porque eu não reconhecia, eu não lembrava delas quando criança, nelas agora como adulto. Eu comecei a perceber umas coisas. Agora, em relação ao ciclo acadêmico, né, o que acontecia academicamente, além dessa convivência com a família da Bia, que para mim foi muito rica, né? Que era uma vida muito complicada, né? A Bia morava muito longe da universidade, eu não dirigia, e eu morava muito perto da universidade. Então, até eu ir para a casa da Bia, eu tinha que ficar 2 dias lá para ela me trazer, era muito complicado. Mas muito bom por conta disso, que eu ficava mais tempo lá. Mas em relação ao ciclo acadêmico, as minhas conversas com a Bia sempre eram conversas informais. Eu nunca me lembro de ter a Bia ter me obrigado a falar assim, bom, hoje a gente vai sentar aqui e vai estudar um artigo não sei de quem para conversar. A gente sempre ia assim,
estou com um problema, eu estou querendo entender tal conceito, eu li não sei o quê, ou eu estou querendo conhecer tal pessoa, e a Bia tentava acertar as coisas para mim. E coisas que, por exemplo, nem interessavam a ela. Eu me lembro que quando eu cheguei lá, logo abriu um congresso muito importante, que eu achei que eu nem conseguiria vaga para ir, que é o Instituto de Estudos Avançados de Princeton, que era uma coisa que estava além da, eu achava que estava muito além da minha capacidade, porque era uma escola de matemática muito avançada, que tinha uma sessão de verão de matemática, que discutia etnomatemática, que discutia educação matemática. Eu tinha feito um doutorado sobre provas rigorosas, eles estavam discutindo exatamente esse assunto, a Bia escreveu uma carta me elogiando e tal, e eles me aceitaram, eu fui lá e fiquei 15 dias em Utah, retirado, discutindo essas coisas com o pessoal. Então foi, e a Bia não tinha particularmente nenhum interesse nesse assunto, né? Não era parte da pesquisa dela. A Bia me apresentou, por exemplo, ao pessoal do projeto Pierce, que era o projeto que hoje em dia está tentando fazer toda a publicação e a sistematização da obra do Charles Sanders Peirce em Indianápolis. É um projeto monstruoso. Ela me apresentou ao Nathan Pierce, que é o Nathan Hauser, que é o coordenador desse projeto. Então a Bia era muito disponível para isso, né? Isso é uma característica da Bia. Mesmo que ela não estivesse envolvida no projeto, ela não estudasse o Pierce, ela me levou, marcou um jantar, um almoço com o Hauser, e foi muito interessante. E no momento essas coisas rendiam um seminário, eu ia lá até o projeto, fazia um seminário e tal, mas é interessante porque isso aí, essas coisas elas acabam retornando, elas acabam ficando dormentes, elas acabam ficando latentes, e depois elas voltam, né? E aí eu discuti alguma coisa com a Bia, depois de 10 ou 20 anos, né, passados. Por exemplo, o Pierce eu voltei a estudar o ano passado, né? A aritmética elementar do Pierce, eu traduzi com um aluno de mestrado ano passado, ele vai ser traduzido esse ano. Quer dizer, isso é fruto ainda daqueles estudos que foram possíveis por conta da Bia ter me apresentado o Hauser. Então são coisas que ficaram ali latentes, né? A questão da linguagem, eu discutia muito a questão da linguagem com a Bia, porque isso era uma grande inveja que eu tinha da Bia, porque a Bia falava inglês sem sotaque, né? E isso para mim era assim, uma das coisas mais fantásticas da Bia, que eu mais admirava nela, ela falar inglês sem sotaque. Sendo que ela nasceu no Brasil e tal, eu sei que ela foi, em grande parte, alfabetizada nos Estados Unidos, mas para mim isso era fantástico. E as pessoas ficavam assustadas com isso, quando sabiam, a gente estava almoçando, às vezes as pessoas diziam, nossa, mas você é brasileira? Você não tem sotaque. Né? Então esse fato dela falar sem sotaque, das questões da linguagem, eu me lembro que, por exemplo, numa determinada altura do campeonato, crianças têm interesses muito momentâneos, né? Mas numa determinada altura do campeonato, a Gabriela estava escrevendo um livro. Ela usava o computador do pai dela e escrevia um livro, deve ter abandonado assim em 2 dias, mas... E aí eu comecei a perceber como é que a Gabriela escrevia o livro, como é que ela usava os verbos. E aí eu conversava com a Bia, né? Porque eu achava estranho o modo como as crianças eram alfabetizadas na escola americana. E aí isso rendia assunto, né? E essas coisas acabam, de uma certa forma, refletindo em trabalhos que eu fiz sobre linguagem depois, linguagem matemática. Eu já tinha estudado a questão da linguagem matemática para entender a questão da linguagem matemática na prova rigorosa, né? Então eu acho que eu nunca estudei diretamente o conteúdo. Falei assim, Bia, eu quero estudar com você a questão da resolução de problemas, né? Mas alguns temas eu sentava muito frequentemente com a Bia na casa dela ou na escola. Falei assim, ó, eu via a Gabriela fazer alguma coisa, e às vezes eram coisas triviais do cotidiano, às vezes não, às vezes eram coisas acadêmicas. Hoje no seminário lá no grupo do Pierce discutiram tal coisa, eu achei interessante, o que você acha disso, né? Então isso acontecia. Outra coisa que eu acho que a gente discutia muito, que depois foi aparecer na minha pesquisa, né,
mais sistematicamente na minha pesquisa, é uma coisa que a Diana hoje trouxe aqui, trouxe no grupo também, que são as imposições culturais, as pressões políticas, o drama da colonização, né, que é o que o Bourdieu depois vai chamar de essa atualização da dialética norte-sul, né, da colonização. O drama, claro que não é o norte-sul geográfico, né, é o modo como nós nos sentimos ou nós nos aceitamos colonizados, né. Então isso eu discutia muito com a Bia, o fato dela ser uma pesquisadora, na verdade, que mais frequentava o eixo do norte, né, mas com uma certa sensibilidade desse eixo do sul, né, de reconhecer essas tramas da América Latina, né, mas sendo mais reconhecida como sendo uma pesquisadora do eixo norte-americano, né. Então isso aí eu sempre discutia muito com ela, como é que ela se sentia, se ela alguma vez foi vítima de um preconceito por causa disso, coisa assim, e de alguma forma isso acabou revertendo em algumas pesquisas que eu tenho feito agora, né. Eu acho que a Bia foi uma grande responsável pela ampliação dessa ponte, né, entre pesquisadores de norte e sul. Eu acho que eu fui o primeiro, né, mas depois disso essa ponte se ampliou bastante, né. Marquinhos foi para lá com Gilmer, depois Celi foi para lá com pós-doutorado, foi a Renata, foi a Gabriela, foi a Fernanda. Então várias pessoas foram para lá, né. Eu acho que a Bia recebe todo mundo muito bem. E quando veio, acho que um exemplo muito significativo de como é que a Bia tratava, né, essa questão, né, de motivar novos pesquisadores, né, como ela fez comigo, como ela já havia feito comigo lá em 99, é a visita que ela fez ao Brasil com a Gabriela em 2013. Ela foi para Rio Claro e dando uma disciplina lá em Rio Claro, ela fez uma disciplina sobre os clássicos, né? O que são os clássicos? Os autores clássicos, os livros clássicos, as atividades clássicas, o que são clássicos da educação matemática americana, né? E ela propôs para os alunos o que são os clássicos da educação matemática brasileira. E os alunos começaram a tentar entender o que são os clássicos, e disso resultou um livro com 25, 26 alunos. Os alunos fizeram esse livro foi publicado, e de algum modo eles fizeram uma votação lá e pediram que eu escrevesse o prefácio, né? Aí eu entendi, né? Eles fizeram uma votação lá, pediram para eu escrever o prefácio, eu escrevi o prefácio, né? Eu até achei que a Bia e o Roger, que organizaram o livro, iam ficar meio bravos comigo, né? Porque eu falei assim, tem que tomar cuidado, né? Porque Euclides é um clássico, né? Tem muito Caravaggio, é um clássico, mas as Kardashians também são um clássico. Então, o que vocês estão chamando de clássico, né? Então, é uma coisa que eu discutia com a Bia. E aí, eu falei assim, eu fiz o prefácio nesse tom, né? E aí a Bia me escreveu, depois lá dos Estados Unidos, ela escreveu assim, seu prefácio é muito divertido, viu? E eu gostei muito e tal. E aí, tudo bem, né? Então, isso mostra como é esse poder de inclusão da Bia, né? E essa tolerância, né, às coisas novas, esse gosto de incluir o novo, de chamar o aluno para produzir com ela, né, de potencializar, eu acho isso muito interessante. Aí, ela, nessa viagem de 2013, outra coisa que eu achei muito interessante é que ela foi conversar comigo. A gente conversou, obviamente, lá em Rio Claro. Oi, como é que tá? Ela foi levar a Gabriela para eu ver, né? E aí ela falou assim, queria te pedir uma coisa, eu queria pedir para assistir as reuniões do seu grupo, né? Mas não pode. Claro que pode assistir a reunião do meu grupo, né? Aí ela assistiu as reuniões do meu grupo, ela ouvia muito atentamente o que a gente discutia nas reuniões do meu grupo, e talvez ela tenha ouvido alguma coisa na reunião do meu grupo. Inclusive a gente fazia algumas críticas, né, ao modo como se tratava da matemática moderna, os trabalhos que foi o tema de doutorado dela, né? E como é que a gente cuidava das narrativas,
coisa assim. Nos encontramos numa reunião em Campinas, nos Parâmetros Balizadores, onde a minha participação fazia uma crítica à nossa posição de colonizados, como pesquisadores da educação matemática, né? Que resgatavam as conversas que eu tinha tido com ela. Até que em 2014 chega o livro da Celi, começa a ser engendrado, né? Acho que um pouco antes disso, obviamente, o livro da Celi, da Bia, sobre as subordinações criativas, e me convidam para escrever o prefácio. E eu levo um susto, né? Porque a mim, né? Convidaram a mim e um outro cara que não se sabe de onde veio, que é um tal de Biratã, né? Eu ia reclamar porque, né? Aí eu falei, melhor não reclamar, porque vai que ela me tire, né? Vai que ela caia. Vai que as duas caiam na real e me excluam, né? Então não reclamei, escrevi o prefácio, e aí eu fiquei muito honrado, né? Escrever lá o prefácio do livro, e achei que foi uma outra ação, né? Que acho que ratifica todas essas ações assim de essa promoção da circulação, essa ação de promover ações colaborativas, de inclusão, dessa inclusão em sentido amplo da Beatriz, que é de você, ela perceber que ela está defendendo uma certa concepção de insubordinação criativa, mas que ela não está propondo algo que nunca havia sido efetivamente praticado antes. Porque quando ela propõe isso e lança com a Celi o primeiro livro, ela percebe que existiam já autores no Brasil que faziam trabalhos com alguma coisa que reverberava esse conceito, e aí acaba convidando pessoas, como é o caso do Marcelo, como é o caso do Maurício, como é o meu caso, é o caso de todos os que escreveram no segundo e no terceiro volume, e que Conceição, né, que acabaram de alguma forma, né, respondem a esse conceito sem efetivamente usar esse conceito, porque esse conceito era um conceito novo que elas estavam trazendo. Então é um modo de inclusão notável, né? Então eu acho que a minha história com a Bia é essa história, né? Eu acho que se eu fosse falar de como é que é a minha relação com a Bia, a relação profissional com a Bia, então ela é marcada desse modo, né? Pela liberdade de opção que ela me deu, a gente nunca sistematizou efetivamente o que a gente estudava, mas ela sempre muito atenta ao que eu produzia, né? Eu sempre muito atento às conversas que eu tinha com ela, que eu pude ter com ela, né? Sempre essa promoção da circulação de alunos para cá e para lá, né? Da inclusão, de trazer gente para cá e levar aluno para lá, né? Então eu acho que isso aí, esse fazer colaborativo muito presente na vida dela, né? Então foi sempre um prazer trabalhar com a Bia e poder continuar esse trabalho agora com a Celi, com todo mundo que está aqui, né? E rever as meninas foi muito legal, né? Eu venho vir mais para cá, tá bom? Obrigada, Vicente. Agora as meninas. Bom, a gente não conhecia nossa mãe muito bem nesse sentido acadêmico. A gente leu as coisas delas, eu ajudei ela com alguns palestras que ela dava, eu ajudei ela com fazer a apresentação, e eu sabia de que ela falasse nas aulas dela, porque quando eu era pequena, eu fui nas aulas dela e eu mesmo fiquei lá na louça escrevendo as coisas, as estudantes dela me perguntavam as coisas e ela me deu um tempo para brincar, assim, para mim era uma brincadeira, né, que eu poderia ser professora esse dia quando eu estava na sala dela. Mas, além disso, a gente conhecia ela como a mãe, primeiro. E como mãe, ela era muitas dessas coisas que a gente está falando, ela era como mãe também. Ela encoragia a gente a ser criativa nas coisas. Ela nunca falava não pra gente quando a gente queria fazer uma coisa meio estranha, assim. Eu gostava, quando eu era pequena, andar pela casa pelada, né? Mas tá bom, deixa ela, ué.
Então, nesse sentido, nossa mãe sempre deixava a gente ser o que a gente queria ser. E por isso eu sou muito orgulhoso de ser a filha dela. Que em toda essa conversa eu estou vendo um lado dela que eu não conhecia antes, que é um lado bem diferente, mais especial, e um lado que eu sabia que existia, mas que eu nunca vi, que eu nunca participei. Eu nunca fui para uma palestra dela, eu nunca vi ela falando em cima do palco, mas eu sei que ela falava e eu sei agora como ela tocava as outras pessoas. Então, esse momento é muito especial para mim, eu acho. Mas eu gostaria, eu acho que a Rafa gostaria também de falar um pouco mais sobre ela como pessoa. Uma grande pessoa, uma pessoa muito especial. Nossa mãe era muito humilde. Ela não gostava de falar para as pessoas que ela era brasileira, que ela se formou no Brasil, que ela tinha PhD quando ela tinha 27 anos. Essas coisas ela não contava e não era necessário, não era importante para ela. Os alunos dela nunca chamavam ela de doutora. As alunas dela sempre chamavam ela de Bia. E isso é uma coisa meio estranha nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não é tão estranho, mas nos Estados Unidos é muito importante os alunos chamarem os professores de doutor, mas para ela odiava isso. Ela falou, não, eu sou doutora, mas é só porque eu sou mais velha, eu tenho mais experiência, vocês também podem ser doutoras e doutores. Então, me chama de Bia, porque eu sou Bia primeiro. E... o que mais eu ia falar? Não sei. Então, ela também... você quer falar alguma coisa? Eu acho que sendo a irmã da Gabi é um pouco diferente para mim, porque eu sou a mais velha, mas ela fala tudo que eu estou pensando antes que eu tenha a oportunidade de falar. Mas é isso, a Gabi tocou no assunto que a minha mãe era muito humilde, e eu acho que isso foi uma coisa bem forte, uma característica dela, porque a Gabi falou uns exemplos que não me chama de doutora, professora, me chama de Bia, mas também ela sempre falava para mim, se você quiser fazer uma coisa especial na sua vida, faz uma coisa para ajudar alguém, que isso é o mais importante. E eu sempre falava, mãe, eu quero ser famosa, eu quero ser atriz, ou artista de cinema, ou alguma coisa assim. E ela falava, tudo bem, mas lembre-se de que eu falei, que ajudar alguém é a parte mais linda da vida. Eu acho que eu vejo agora que ela fez isso muito nas vidas dos outros, e eu fico feliz em ver isso. Desculpa. Mas para nós, eu e a Gabi, ela era e continua sendo a mulher mais famosa das nossas vidas. E eu acho que agora a gente tem uma responsabilidade grande para continuar o trabalho dela o melhor que a gente possa. E espero que podemos encontrar outra vez juntos para continuar o trabalho dela, a pesquisa dela,
e continuar essa relação entre os Estados Unidos e o Brasil e a América Latina no assunto da educação matemática, mas também na educação geral, que é um assunto que é muito importante no coração dela e agora no nosso coração também. Obrigada. Obrigada, meninas, por serem tão especiais. Eu queria fazer um agradecimento especial também a Celi, porque ela não quis estar aqui nessa mesa, mas a Celi teve um papel muito importante e continua tendo, de amizade da Bia, que foi trazer essas produções da Bia para os livros que ela trouxe e publicou junto com a Bia. Acho que a Celi, a gente só tem a agradecer, Celi, de você ter trazido à tona, né, tudo isso que a gente está falando, todas essas ideias, toda essa construção, você conseguiu materializar isso e trazer para a comunidade de educação matemática um material riquíssimo. E a gente só tem que te agradecer por você ter trazido isso para a gente. Obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Acho que é como ela sempre fez. Tudo conjuntamente, colaborativamente, com muito amor. Vamos fazer a mesa um pouquinho? A gente tem a presença do nosso reitor da Universidade Cidade de São Paulo. O Luiz deu muito apoio para que essa conferência acontecesse. O Luiz também conheceu a Bia e ele gostaria de falar algumas palavras. O Luiz é uma pessoa muito especial, não porque é o reitor, mas porque é sempre um amigo e um incentivador do nosso trabalho. Bom, boa tarde a todos, né? Inicialmente vou quebrar protocolo, como o professor Biratã diz, vou ser um pouco insubordinado, professor, eu vou tentar sair da gaiola também, né? E não ter aquele estereótipo de reitor engravatado que chega e faz um discurso preparado, né? Até porque nós estamos aqui entre amigos, né? Então, primeiro de tudo, eu queria justificar minha ausência no primeiro dia, na abertura do evento, porque eu havia conversado com a professora Celi e disse que era o meu desejo de estar presente aqui no dia. Mas eu falei para a Celi que ela foi agraciada mais ainda, né? Porque quem esteve presente aqui foi o presidente da mantenedora, o professor Hermes Ferreira Figueiredo, que eu acabei de encontrá-lo, né? E já havia me falado a respeito do evento, e estava aqui, eu convidei para o encerramento, ele não pôde vir, né? Mas ele deixou registrado o contentamento. Eu sei que ele fez parte aqui da mesa, né? E falou, e gostou muito, né? Agradecer o professor Biratã também, em nome de todos os demais convidados, pesquisadores, professor, porque cada vez que o senhor vem em nossa instituição é um motivo de muita alegria, né? E o professor Biratã, a gente teve contato há muito tempo com ele, e eu devo muito ao professor Biratã, à professora Celi, e especialmente à professora Beatriz, né? Então, eu fico muito feliz em ouvir e conhecer as filhas da professora Beatriz. É um motivo de muito orgulho, porque eu estou como reitor aqui na Universidade Cidade de São Paulo, Unicid, mas eu fui pró-reitor da Universidade Cruzeiro do Sul, onde nós implantamos
um programa de ensino de ciências e matemática, que hoje é muito bem avaliado pela CAPES. E eu vejo vários colegas pesquisadores, inclusive o professor Garnica, né? Nós tivemos a oportunidade de participar de uma banca na Cruzeiro do Sul, mas, assim, todas essas pessoas, todos esses pesquisadores, todos vocês, né, eu quero deixar registrado o meu agradecimento pela colaboração e pela construção daquele programa de ensino de ciência e matemática, evidentemente pela incentivo, pela condução da professora Cieli, né, que foi trazendo os pesquisadores, foi envolvendo, foi dando visibilidade ao programa, e aí que entra, né, a professora Beatriz, a Bia, né, que ela foi convidada várias vezes para dar palestras, participar das disciplinas do programa de ensino de ciências e matemática, participar de bancas, e que também viabilizou um estágio de pós-doutoramento da CELI no exterior, onde nós demos total apoio, né? E isso certamente, CELI, a sua participação, a sua ida para os Estados Unidos, o incentivo da CELI, da Bia, né, consolidou mais ainda aquele programa de ensino de ciência e matemática. Se hoje o programa de ensino de ciência e matemática da Cruzeiro do Sul, né, é o que é, né, assim, em termos de avaliação, em termos de visibilidade, e eu peço até desculpas de estar falando isso dessa forma, né, porque eu estou aqui na Unixum, eles estão falando de uma outra instituição, mas é porque eu trabalhei lá também, sou pesquisador de lá, faço parte do programa, oriento os alunos de mestrado e doutorado, tive a possibilidade de participar de bancas com vários pesquisadores, inclusive com o professor Ubiratã, e assim, você percebe o quanto, né, essas pessoas são importantes, pessoas, também em nome da Beatriz, a todos os demais pesquisadores que têm essa participação lá, o quanto eles são importantes na consolidação, na visibilidade, tá, e na extensão do programa, de levar aquilo que é gerado de conhecimento, que é discutido ali no programa, para a sociedade, né, para a comunidade como um todo. Então, eu fico muito feliz, né, fiquei muito feliz quando você propôs o programa e trouxe o professor Biratran, até falou, professor Biratran, vou falar o que comentei com a professora Beatriz, com a professora Celi. Vou arrumar um gabinete especial para o senhor aqui, a gente vai amarrar o senhor aqui, o senhor não vai sair mais dessa instituição, né? E o Douglas, né, na última reunião aqui da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, eu também do evento, né, paulista aqui de Educação Matemática, foi muito legal, Douglas, né, com a presença de toda a diretoria, né? Então eu fico muito feliz quando são realizados esses eventos. Isso engrandece bastante a universidade. Então, meus cumprimentos, meus parabéns a todos vocês, e queria deixar claro que essa instituição, né, ela está sempre aberta, né, a todos vocês, né, e que nós queremos, junto com vocês, né, construir, né, uma área, né, de matemática, educação matemática, levar a quem realmente precisa, fazer essa ponte, né, com a educação fundamental e média de uma forma assim, bastante consolidada. Queremos participar dessa construção junto com vocês, né? E, Celia, muito obrigado, tá? Para vocês, Gabriela e Rafaela, tá? Parabéns, né? Eu ouvi vocês falando aqui, a gente fica muito emocionado, né? A sua mãe, né, ela teve uma contribuição aqui enorme no nosso programa. Ela construiu muito mais do que um programa, mas também incentivou a formação de muito mais pesquisadores assim como vocês. Vocês podem ter certeza, né? Professor Biratran, é um dever meu, né, e sempre me reverenciar ao senhor por todo o apoio que o senhor sempre dá. Não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro. Eu sou da área de física, né? Eu nunca fiquei muito envolvido com a área de educação matemática, porque eu era da área dura, né? E eu tive a oportunidade de conhecer o professor Biratran uns 10 anos atrás, junto com uns papas, que eu nem arrisco a falar o nome aí da educação matemática do mundo todo, né? E aqui também do Brasil. Então, toda vez que eu vejo o senhor, e
essa participação, esse interesse, esse envolvimento, muito me emociona, professor. Tá? E essa instituição tem ela também como a sua casa, né? Assim como os demais pesquisadores. Mas em nome do professor Ubiratã, eu agradeço a presença de todos. Tá? O professor Garnica, que eu comentei, que já estava saindo, né? A gente sempre teve a oportunidade, a gente participou de algumas bancas em conjuntos. E eu queria registrar que nós somos aqui entre colegas, entre amigos, mas não estou na posição de reitor, né? Mas aqui de uma forma, se me permitir, ser meio insubordinado, falando dessa forma, bastante informal. Né? Professor, espero que eu tenha saído um pouquinho fora da gaiola, que tenha falado de acordo. Tá? Tudo bem, muito obrigado. Parabéns para vocês. Muito obrigado, Selim. Tá? Parabéns. Bom, a Bia valorizava muito a produção científica e não discriminava se a produção era de homens ou de mulheres. Mas, logicamente, a gente que é pesquisador e é mulher, a gente sempre vibra muito mais, né, com as mulheres, tá certo? E acho que tem 3 mulheres que, por razões diferentes, tiveram papéis extremamente especiais na vida da Bia. A primeira delas, e a mais importante, senão a Bia não existiria, quem gerou, criou e educou e sempre dedicou muito amor, Dona Maria José. A gente quer fazer uma homenagem à senhora. Uma segunda pessoa que também acompanhou a Bia por muito tempo e por quem ela tinha extremo carinho é a madrinha dela, Dona Yara D'Ambrosio. E uma terceira homenagem é de uma pessoa que a Bia conheceu primeiro à distância e se encantou muito com ela porque ela tinha um papel muito especial. Ela revisava os textos que a Bia publicava nos livros que a gente solicitava. E a Bia tinha um carinho imenso pela Leda, e a Leda viabilizou muito a publicação da tradução da Bia no Brasil. Né? Ela teve um trabalho cuidadoso e eu gostaria de fazer essa homenagem à Leda, não só pelo trabalho com a Bia, mas com a educação matemática brasileira, porque ela sempre vive os nossos textos com muito carinho. E agora eu quero chamar a presidente da Sociedade Brasileira de Educação Matemática para fazer a última homenagem da nossa tarde. Celi. Nós fizemos os vários agradecimentos, as homenagens às pessoas especiais, mas em nome da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, acompanhando e lendo muitos dos documentos produzidos na ata de fundação da SBEM, nos documentos da participação ativa
que a Bia teve na fundação da nossa sociedade, a gente não poderia deixar passar essa homenagem da Sociedade Brasileira de Educação Matemática a essa pessoa que foi uma educadora matemática extremamente atuante na fundação dessa sociedade e que contribuiu muito com os educadores matemáticos que estão aqui presentes. Então, eu gostaria de entregar às filhas uma homenagem da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, que é uma placa que está escrito Tempo Aulus. Beatriz Silva D'Ambrosio, nossa gratidão e reconhecimento pelas contribuições à produção científica para a educação matemática brasileira. São Paulo, 3 de agosto de 2017. Querem falar alguma coisa? Ela não aguenta mais falar. Bom, como a gente está tendo transmissão ao vivo, tem algumas pessoas que mandaram agradecimentos. A Cristina pediu para eu ler. Vamos ver se eu enxergo. Desde cá. Pouco. Obrigada, Celício Passando. Da Lenira Pereira da Silva. Obrigado, Celício Passando de Lopes e Regina Célia Grando, por terem oportunizado e disponibilizado este evento. Estava triste por não poder ter ido, mas isso foi minimizado com as transmissões. Tenho um agradecimento tão especial ao Lauro, porque foi o Lauro que viabilizou essas gravações. Lenira Pereira. E aí ela dá os parabéns pelo evento. Ellen Santos. Conheço muito pouco sobre a professora Beatriz D'Ambrosio, mas o seu legado estará vivo para sempre. A educação matemática agradece. Espero ter a oportunidade de conhecer muito mais sobre ela. E aqui? É isso. A Lenira, não, eu vou, depois a Lenira fica brava comigo. A Lenira diz: por favor, mande um grande abraço saudoso à querida Maria José e ao querido Biratã. Diga-lhes que vem de Aracaju o abraço. Pessoas queridas, muitíssimo obrigada. Tenho certeza que a Bia hoje recebeu muitas energias positivas e que vai inspirar a gente para novos desafios e novos avanços. O que significa isso? Iremos tirar uma foto do grupo todo. Muito bem lembrado. Olha, esse evento é colaborativo do começo ao fim. Um grande abraço no coração de cada um. O professor Biratã ainda quer ter uma fala. Não é uma fala. É um agradecimento a todos vocês, não só por hoje, mas por todos esses anos que vocês estiveram juntos. Fico tão feliz de ver a continuação da Beatriz nas suas netinhas, e elas prometeram que vão dar continuidade. Isso me deixa super feliz. Muito obrigado a todos vocês e um abraço muito especial para vocês. Então vamos para a foto? A gente chega para cá, mas acho que vai ser mais fácil ficar aqui embaixo. Algumas pessoas sobem e outras ficam aqui embaixo. Ok? Olha, mas aí... então, vamos colocar a foto lá atrás?
aqui do lado. Então a sugestão é todo mundo ficar sentado confortavelmente aqui, mas fiquem mais juntos, mais